Guerra no Oriente Médio. Tivemos o anúncio de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de que haverá algum tipo de negociação, um cessar-fogo de 2 semanas para negociar, para tentar fazer algo em relação ao fim do conflito. Não parece que Israel esteja satisfeito com isso. Mas o que é isso, Ted, quando se trata de Israel? Porque tivemos o ataque ao Líbano. Eles não gostam disso. Não parece que Netanyahu goste disso. E o que está acontecendo agora não é algo novo. Veja o que John Kerry, ex-secretário de Estado, disse sobre Benjamin Netanyahu. Ele se sentou à mesa com o primeiro-ministro Netanyahu mais vezes do que quase qualquer outra pessoa por aí. Ele e Israel são, é claro, grandes fatores aqui. Houve reportagens recentes, você provavelmente viu no The New York Times, dizendo que Netanyahu estava em uma situação em que basicamente tentou convencer Trump a atacar o Irã. Você já participou de alguma conversa desse tipo? Eu sei que ele já fez essas propostas a administrações anteriores. Você já esteve envolvido nisso e ficou surpreso por ele ter conseguido convencer Trump a fazer isso? Bem, participei de várias conversas com o primeiro-ministro Netanyahu. Mas quanto a ele tentar convencer os Estados Unidos a atacar o Irã, sim. Sim, ele queria que atacássemos. Ele foi até o presidente Obama e fez uma apresentação pedindo para atacar. O presidente Obama recusou. O presidente Biden recusou. O presidente Bush recusou. O único presidente que concordou com isso, obviamente, foi o presidente Trump. Ted, qual é o seu entendimento sobre o que está acontecendo agora? Provavelmente não sou a melhor pessoa para se perguntar sobre as sutilezas políticas, mas tenho uma opinião. Parece, por todas as medidas e ações que Netanyahu tomou, não apenas recentemente, mas ao longo dos anos, que seu objetivo, o que ele gostaria de fazer, é destruir o Irã como um Estado funcional. Ele gostaria de transformá-lo em um Estado falido, uma coleção de fragmentos lutando entre si, muito parecido com o que ele conseguiu com a ajuda dos Estados Unidos. A ajuda incompetente dos Estados Unidos, na Síria. Quero dizer, o que ele quer fazer é criar um vácuo político no Sudoeste Asiático em relação aos estados que poderiam potencialmente se opor aos objetivos militares e expansionistas de Israel. Então, uma vez que esses estados deixem de funcionar, uma vez que se tornem estados falidos, fica muito mais fácil tocar seus negócios, porque é aquela velha mentalidade de dividir para conquistar. E isso é bem claramente o que ele está fazendo, o que vem fazendo há muito tempo, o que vem querendo fazer há muito tempo. Agora, além das questões de moralidade, que, é claro, deveriam ser importantes, embora, no caso dele, não haja qualquer indício de preocupações morais que possamos perceber nesse homem, há também a questão da praticidade. Quero dizer, você realmente quer um Estado sírio falido, por exemplo, onde basicamente temos Al-Qaeda no comando? Quer dizer, é risível? Bem, infelizmente não é risível. É sério. Os Estados Unidos estão tentando fingir que a situação atual na Síria é melhor do que quando Al-Assad estava no poder. Isso não quer dizer que alguém ache que Assad seja uma boa escolha, se fosse possível fazer a escolha ideal. Mas quando você olha para o mundo que tem diante de si, tenta fazer o melhor possível e pelo menos tenta não causar mais danos do que os que já foram causados. Basicamente, você fica de fora se não puder fazer nada. Se você olhar para a história do envolvimento americano e britânico no Irã, é a mesma situação. A situação no Irã é totalmente um produto das intervenções americanas e britânicas. Em 1953, quero dizer, você sabe disso melhor do que eu, você é um refugiado de lá. Mas bem, vocês tinham uma democracia. Mossadegh foi eleito de forma justa, como qualquer líder.
E eu me pergunto se existe algum líder que só queira fazer o que é certo para o seu país e não para outros países que estão de olho em uma oportunidade de tomar os recursos que o Irã possui para roubá-los para si mesmos. Mossadegh queria nacionalizar a indústria do petróleo. Ele queria garantir que o povo iraniano recebesse uma parte justa da riqueza produzida pelo petróleo e pelos recursos naturais do Irã. E o que aconteceu foi que os americanos e os britânicos basicamente conduziram uma campanha contra eles. Acusaram-nos falsamente de serem comunistas. Você sabe, o de sempre o que eu deveria dizer, os procedimentos operacionais normais. E eles os destruíram, derrubaram o governo e colocaram um ditador, o Shah, que era muito brutal. Deram a ele muitas coisas que provavelmente não deveriam ter dado, incluindo muito apoio a um programa de energia nuclear, um programa de energia atômica, que na verdade não era necessário, dadas as enormes reservas de combustíveis fósseis que o Irã possuía e ainda possui. Mas criaram um programa do qual os iranianos têm todo o direito de se orgulhar-se de suas contribuições. Quero dizer, agora é algo cultural. Quero dizer, eu estava trabalhando com um colega meu do meu grupo de pesquisa, um homem maravilhoso, Sir John Thompson, que foi representante permanente do Reino Unido na ONU. Um homem honrado, ao contrário de muitos de seus colegas. Quando conversávamos sobre os iranianos, ele sabia muito sobre o Irã, tinha experiência no Oriente Médio. E ele disse: veja, os iranianos agora têm um grande orgulho cultural nesse programa de energia nuclear que possuem. Você não pode esperar que eles desistam disso. Essa era a opinião dele. Ele tinha todo tipo de ideia muito inteligente e realmente inovadora sobre como ajudar o Irã a desenvolver ainda mais essa tecnologia, ao mesmo tempo em que criava fortes incentivos para que o país não construísse armas nucleares com ela. Não vou entrar em detalhes, mas ele era... Ninguém o ouvia. Mas foi realmente incrível, porque teria sido bom para o Irã e teria sido bom para os países ocidentais, essas ideias que ele tinha. E então, é claro, houve esse desenvolvimento tremendamente negativo, com os elementos islâmicos extremistas assumindo o controle do governo iraniano. O Irã é, na verdade, um estado bastante moderno, você sabe disso melhor do que eu. E tem uma longa cultura histórica em que a educação e os padrões profissionais sempre foram muito elevados. E é claro, o país realmente não era adequado para esse governo islâmico bastante repressivo. Mas foi o que aconteceu. Esse foi o comportamento americano, esse foi o resultado das intervenções americana e britânica. Depois tivemos esse acordo sobre o enriquecimento de urânio, ao qual os iranianos concordaram, e a proteção com o acordo e a race to restrain the gets things to run for war. Você quer dizer o JCPOA? Aquele que foi assinado por John Kerry? O Plano de Ação Conjunto Global, o JCPOA, era absolutamente sólido em oferecer alívio das sanções ao Irã, algo de que o país precisava. E por um curto período, o Irã se beneficiou disso, até que voltamos atrás de uma forma totalmente imprópria e injusta. O resto do mundo passou a ter confiança de que o Irã estava trabalhando com tecnologia nuclear de uma maneira que não resultaria em armas nucleares. Portanto, era um acordo perfeito. Mas então os americanos, neste caso Donald Trump, simplesmente decidiram que o acordo não prestava. Quer dizer, o interessante sobre o Trump é que ele tem essas... Bem, não é surpresa, é um acordo terrível. Pois bem, explique. Explique por que é um acordo terrível. Eu sei bastante sobre o JCPOA. Acredito que ele estava apenas repetindo o que Netanyahu lhe disse. Ele realmente não sabia nada sobre isso. Bem, veja, o problema é... Só para voltarmos à pergunta original que você fez sobre Netanyahu. Netanyahu é irracional. Eu acho, talvez não sei se ele é mentalmente instável ou não, se você o chamaria assim. Quero dizer,
Com Trump é muito mais claro que ele está mentalmente debilitado, mas com Netanyahu há algo realmente errado. O homem é completamente desprovido de qualquer orientação moral. Ele é um psicopata. Quero dizer, ele é um psicopata. Ele não manifesta isso exatamente da mesma forma que Trump, mas em termos de compromisso moral com qualquer pessoa, incluindo o povo israelense, esse homem destruiu Israel. Quer dizer, isso destruiu Israel, porque pessoas como eu, que não eram hostis a Israel, na verdade ainda tenho muitos amigos lá que estão sofrendo muito sob a liderança de Netanyahu e que discordam dele. Ele transformou Israel em um páreo internacional. E eu não quero ter nada a ver com o governo israelense. Nunca mais voltarei a Israel. Simplesmente não quero ter nada a ver com eles. Ele teve um papel importante em transformar Israel em um Estado fascista funcional. É um Estado fascista. Quero dizer, quando você vê as atitudes de uma grande parte, não todos, mas não é preciso que sejam todos, uma grande parte da população israelense, eles basicamente se tornaram fascistas funcionais. E suas atitudes são criminosas. Sabe, você vê essas entrevistas, quero dizer, eu vi uma ontem. Tive que mostrar para minha esposa porque fiquei muito perturbado com aquilo. Essa mulher foi questionada, não havia nenhum truque envolvido, o jornalista só estava conversando com ela. Ficava claro que eles não estavam tentando enganá-la nem disfarçar quem eram. Eram jornalistas americanos. E perguntaram a essa mulher sobre matar crianças em Gaza. E a resposta dela foi, bem, elas crescem e se tornam árabes. Quero dizer, eu simplesmente não consegui. E havia várias outras entrevistas como essa nesse vídeo em particular, o que parecia mostrar que essa é uma atitude muito comum, não é a atitude entre meus amigos, devo dizer. Eu não me envolveria com pessoas que têm essa atitude, mas ela é muito comum. E é esse tipo de mentalidade que levou ao massacre em Gaza e ao bombardeio em massa do sul do Líbano agora. Quero dizer, tudo isso se deve, bem, não deveria dizer que é tudo por causa do Netanyahu, deve-se às habilidades políticas de Netanyahu, que são consideráveis, embora ele seja mau. E mau é o termo certo, mesmo que seja um pouco simplificador. Mas você tem esse homem mau que é incrivelmente habilidoso politicamente. Aliás, Adolf Hitler também era. Sabe, estou aqui na Alemanha, tenho muitos amigos, e é claro que a Segunda Guerra Mundial surge nas conversas. É difícil não falar disso em um lugar como a Alemanha. Ontem à noite eu estava conversando com alguns amigos e disse, bem, você sabe, Hitler era um homem muito talentoso. Eles reagiram um pouco, e eu disse, bem, você tem que admitir, ele era mau. Mas não dá para ignorar que essas pessoas podem ter habilidades. Porque se fossem apenas más e não tivessem habilidades, não seriam tão perigosas. Mas esse Netanyahu, ele parece se importar apenas consigo mesmo, embora talvez tenha alguma crença distorcida em transformar Israel nesse grande Israel, seja lá o que isso signifique. Mas ele destruiu Israel, não apenas por minar o tecido básico da sociedade de uma forma profunda. Você não consegue fazer com que soldados que são atiradores de elite atirem em crianças, a menos que acreditem que isso é certo. Quando você vê esse tipo de coisa, isso vai além de um simples crime de guerra. Tem a ver com uma doença na sociedade que, de alguma forma, se tornou aceitável. E os oficiais que supervisionam os atiradores são igualmente doentes. Na verdade, são piores. Esses tipos de fenômenos são indicações claras de que a sociedade desceu a algum tipo de estado fascista, uma forma de fascismo muito perigosa, assassina e racista. Acho que isso faz parte do fascismo. Mas Netanyahu não está sozinho. Ele faz parte desse grupo de pessoas, algumas das quais eu não diria que cresceram comigo, mas cujas atitudes eu vi quando era criança, em uma comunidade judaica de imigrantes, onde as pessoas falavam sobre racismo, sobre os judeus serem o povo escolhido e, de alguma forma, superiores.
Mesmo quando eu era muito jovem, 11 ou 12 anos, eu já achava isso inaceitável. Não sei por quê, porque muitas pessoas ao meu redor não viam problema algum, mas eu simplesmente achava inaceitável, e esse sentimento me acompanhou até a vida adulta. Sempre fui muito crítico em relação a essa vertente perigosa, esse fio dentro da cultura judaica religiosa. Agora, isso não quer dizer que todas as pessoas tenham essas ideias, mas se você alimenta e incentiva isso, e isso acaba dominando, como aconteceu em Israel agora, você acaba com um Estado que, na prática, é um Estado fascista. E é isso que estamos vendo. Não é só o Netanyahu, ele foi o orquestrador, mas já havia muita coisa ali desde o início. É como na Alemanha nazista. Havia muitos fatores que contribuíram para criar o monstro em que Hitler se tornou na Alemanha nazista. Não era apenas Hitler, ele era muito habilidoso. Ele conseguiu manipular a sociedade e a cultura, dadas as circunstâncias. E agora há uma situação semelhante em Israel. E isso é simplesmente horrível, pelo menos para mim. Agora, o outro problema que Israel tem, e espero que haja israelenses ouvindo o que estou prestes a dizer, é que uma porcentagem muito grande de americanos, incluindo judeus americanos, agora vê Israel como um Estado fascista. E eles não gostam disso. Israel está recebendo dezenas de bilhões de dólares em apoio dos Estados Unidos para continuar esse assassinato monstruoso de pessoas ao seu redor. E há muitas pessoas, eu incluso, que são fortes defensoras do fim de toda a ajuda dos Estados Unidos a Israel. Agora, se isso acontecer, e eu não acho que vá acontecer facilmente, por causa do lobby israelense, esse grupo de judeus americanos extremamente ricos, que são, e eu vou dizer isso, algo que normalmente eu não diria, mais leais a Israel do que aos Estados Unidos, país do qual são cidadãos. Se eles se sentem tão leais a Israel em relação aos Estados Unidos, e isso é algo que eu normalmente nunca diria, então acho que deveriam renunciar à cidadania americana e ir para Israel. Renounce their American citizenship and go to Israel, because this is unacceptable. Porque isso é inaceitável. Sou americano antes de tudo. Sou um cidadão do mundo e tenho responsabilidades como cidadão do mundo e como cidadão americano. E meu país não vai, se depender de mim, e farei tudo o que puder, meu país não será dominado por interesses israelenses, monstruosos, fascistas e assassinos, fazendo o trabalho sujo de um grupo de pessoas que deveriam ser anuladas e colocadas na prisão ou em algum lugar onde não possam causar mal a mais ninguém. Isso é de sentir nesse mal para mim como birth. E sou americano de ti. That's of not. That's the way I feel. Então os israelenses que acham que vão receber muita ajuda depois que esta guerra acabar, na forma de quantias basicamente ilimitadas de dinheiro, porque são essencialmente presentes americanos sem restrições a Israel, estão enganados. Nós vendemos armas a eles, mas depois temos todos esses programas especiais que pagam por essas armas. Então todas essas armas israelenses, eles não estão pagando por elas, estão sendo dadas de presente a Israel. Minha posição, como cidadão americano, é que, se eu pudesse defender uma política, uma nova política em um novo governo, que espero que vejamos, porque acho que Trump será derrubado, embora não esteja claro exatamente quando ou como, eu defenderia que toda a ajuda a Israel fosse interrompida. Acho que Israel passou dos limites e não deveria mais receber apoio para continuar fazendo essas coisas assassinas que estão realizando com a ajuda dos Estados Unidos. Stuff that they are doing by the United States. So I would immediately stop all arms. Eu interromperia imediatamente todos os envios de armas para Israel se pudesse. Isso não vai acontecer agora, mas é o que eu faria. Se eles não tiverem bombas, não poderão continuar matando pessoas em Gaza da forma como têm feito. Não poderão continuar bombardeando o Líbano indiscriminadamente. Não sou a favor da destruição de Israel, mas o país precisa ser reformado e precisa se tornar um Estado não apartheid, se quiser sobreviver. Se quiser ter o meu apoio como americano.
E quero deixar claro, estou falando como americano agora. Esqueça o fato que venho de uma origem judaica. Esqueça isso. É irrelevante. Estou falando como americano. E isso é inaceitável para mim como americano. E acho que há muitos outros americanos que sentem o mesmo. Já não é mais uma opinião minoritária. E, portanto, os israelenses que acham que não há um lado negativo nisso além do que já está acontecendo, o que, é claro, já é suficientemente negativo, precisam pensar em como será o futuro. Sem as dezenas de bilhões de dólares de apoio a este país, ele não vai continuar a sobreviver e prosperar da forma como tem feito. Acho que grandes mudanças vão acontecer nos próximos anos. Não vai acontecer de uma hora para outra, mas a reação entre os cidadãos americanos neste momento está se voltando com muita força contra o que está acontecendo no Sudoeste Asiático. Com muita força. Algumas dessas pesquisas mostram que 70% dos americanos são contra esta guerra. Nem todos são abertamente contra, ou estão incertos, sabe? Mas ter não mais do que 25 ou 30% dos seus cidadãos apoiando a guerra, quando 15% deles, é claro, são essas pessoas extremistas. Isso é revelador. 25 or 30% of your citizens for the war, when 15% of them, of course, are these extremist Christian sects who think that when the... Seitas cristãs que acreditam que quando o fim do mundo acontecer, isso vai ocorrer em Israel. Sabe que tudo vai acontecer com o fim do mundo vindo em Israel. Quero dizer, estamos falando de uma porcentagem muito pequena de pessoas entre os americanos que pensam. Quando você observa as atitudes da grande maioria dos americanos, minha maior preocupação agora é que, à medida que o pêndulo oscila, e ele vai oscilar, está oscilando, as pessoas ajam de forma sensata, que ele não oscile demais na direção errada. Oscilar demais talvez seja uma forma simples demais de dizer, mas é isso que quero dizer. Swing too far is the wrong way. It's too simple-minded. It's too one-dimensional. But É uma visão muito unidimensional, mas o importante é que as pessoas não façam coisas que sejam contraproducentes para promover a paz e a estabilidade no Sudoeste Asiático. Acho que o público americano está se movendo nessa direção e vamos ver grandes mudanças. A questão é, o establishment político americano está preparado para implementar essas mudanças? Basicamente, estou pensando nos jovens democratas, porque o velho establishment democrata precisa ser deixado de lado. E os republicanos, aqueles que são pessoas decentes e honestas, que se sentiram ofendidos e se afastaram do que Trump e o Partido Republicano se tornaram, há muitos republicanos que são muito decentes. Eles são politicamente conservadores. E tudo bem, não tenho problema com isso. Essas pessoas também precisam retomar o controle do próprio partido. E é necessário um movimento cooperativo para levar os Estados Unidos a uma configuração mais estável, em que não representem uma ameaça tão grande para o mundo inteiro, porque os Estados Unidos estão representando essa ameaça. Quando fornecemos cegamente a Israel os meios para fazer o que está fazendo, somos parte do problema, não há dúvida disso. Enfim, essa é a minha reação à questão de Netanyahu. Ele precisa ser detido, precisa ser tirado do cargo. Os israelenses é que têm que fazer isso. Eu não sei se isso é possível. Eu não conheço o terreno da política. Israel está em grande apuro. Eles têm esse componente religioso extremista no país. Isso tem sido um problema há muito tempo. E agora se tornou um problema tão grande que tomou conta, e as forças necessárias para retomar o controle do país estão amplamente suprimidas neste momento. Eu não sei se as coisas podem mudar de direção. Eu simplesmente não entendo bem o cenário político em Israel. Mas, se isso não acontecer em Israel, tem que acontecer de fora. E os Estados Unidos são o agente externo que pode e deve fazer isso. Como americano, vou fazer tudo ao meu alcance para que isso aconteça. Sim, Ted, quando se trata da guerra do ponto de vista militar, observando o que aconteceu até agora, percebe-se uma certa disposição por parte de Netanyahu
em continuar o conflito. O que está passando pela cabeça dele em termos militares? Porque até agora, vimos as fotos e imagens mais recentes que saíram. Eles estão usando interceptores produzidos em 2026, neste ano. Então, para o que ele está se preparando? O que está acontecendo em relação à operação militar e à operação estratégica militar contra o Hezbollah? If he understands the military situation, Se ele entende a situação militar, e não sei como não entenderia, eu conheço israelenses que a compreendem. Sabe, quando estive envolvido em expor a fraude do Patriot durante a guerra de 1991, conheci um número enorme de militares israelenses de primeira categoria. Depois eu não entendia muito bem por que os israelenses estavam tão interessados em mim, já que, do meu ponto de vista, era mais uma questão americana. Mas conheci um grande número de pessoas muito competentes e realmente notáveis. E sei que essas pessoas entendem a situação militar quando a veem. Elas precisam compreender que a situação militar de Israel é desesperadora. O Hezbollah se reconstituiu no Líbano e está usando uma quantidade enorme de tecnologia de drones. Eles adaptaram essa tecnologia para fins de combate. Destruíram muitos tanques Merkava. Você sabe, esse é um tanque fantástico. Quero dizer, o Merkava é uma peça de tecnologia realmente impressionante. E eles estão sendo destruídos por toda parte. Não dá para fazer o que os israelenses vinham fazendo antes e perder todos esses tanques. E não dá para as forças de defesa de Israel sofrerem baixas. Israel é como os Estados Unidos. Os Estados Unidos são muito sensíveis a baixas. Em um lugar como o Líbano, onde existe uma organização como o Hezbollah, eu não diria que eles se importam menos com a vida humana, não estou sugerindo isso de forma alguma, mas eles estão em uma luta pelo que veem como sua sobrevivência. E eles têm razão, quero dizer, é uma luta pela sobrevivência. Quando se está em uma luta pela sobrevivência, está-se disposto a aceitar muito mais baixas do que normalmente se aceitaria. E vemos isso. Eles também, é claro, vêm de uma cultura islâmica onde o martírio tem um lugar especial na cultura. Não sei se isso é supervalorizado. Acontece que, por acaso, tenho muitos amigos muçulmanos, mas não afirmo entender tão bem a cultura, porque esses amigos são um grupo pré-selecionado, por acaso. Mas se você fala sobre cultura cristã ou cultura judaica, ser um mártir também é apropriado em certas circunstâncias. Sabe, quando os israelenses falam em lutar até a última pessoa pela própria sobrevivência, eles falam sério, mas não estão lutando até a última pessoa pela sobrevivência naquele momento. Eles estão saindo e matando pessoas em grande parte inocentes, que na verdade só querem ser deixadas em paz. E há muitos israelenses que não estão dispostos a perder a vida por isso. Se eu estivesse em Israel, faria tudo para estar em combate. Sabe, eu estaria disposto a lutar e morrer pelo meu país, mas não estou disposto a lutar e morrer para assassinar pessoas que não têm nada a ver com isso, que não representam nenhuma ameaça ao meu país. E eles estão enfrentando muitos problemas. Convocam as pessoas e muitas delas não aparecem. Isso era impensável em Israel, o Israel que eu conheço de décadas atrás. Você jamais deixaria de comparecer se fosse convocado. Você estaria lá, mas nunca tiraria numa criança. Isso também era verdade naquela época. Então algo mudou, e cabe aos sociólogos e antropólogos estudarem isso no futuro e explicarem. Mas, seja o que for que tenha mudado, é claramente a situação agora, e algo precisa ser feito a respeito. Acho que neste momento, isso vai ter que vir de fora. Vai ter que vir dos Estados Unidos. É nisso que estou focado. Mas esse cara, o Netanyahu, não acho que ele saiba o que está fazendo. Acho que se você realmente entrasse na cabeça dele, veria que ele não se importa com Israel. Não consigo imaginar que alguém que siga
as políticas que ele está seguindo e que entenda em qualquer nível o que está fazendo com Israel, possa se importar com seu país. É como Adolf Hitler transformando a Alemanha em um cemitério. It's like Adolf Hitler turning Germany into a graveyard. Germany was a very powerful country when A Alemanha era um país muito poderoso durante a Segunda Guerra Mundial, mas Hitler transformou a Alemanha em um cemitério. E é isso que Netanyahu está fazendo. Ele está transformando Israel em um cemitério. Sabe, isso me horroriza. Mas a única coisa que sei fazer é tentar influenciar as políticas americanas, porque somos nós os co-conspiradores nisso, ao permitir que aconteça. Então, quando os democratas, basicamente, eu sou democrata, embora tenha muitos amigos republicanos que respeito e com quem converso facilmente. Mas quando os democratas começam a reclamar comigo sobre Trump, eu digo, bem, olhe o que Biden fez. Sabe, Biden, a primeira coisa que deveria ter acontecido depois desse terrível evento de outubro de 2023, ele deveria ter ido lá e dito, vocês não podem responder da forma como estão falando em responder. cannot respond the way you are talking about responding. You cannot go in there and murder all these innocent people. Você não pode entrar lá e assassinar todas essas pessoas inocentes. Isso é algo terrível. Você precisa lidar com isso, mas não pode sair e fazer o mesmo tipo de coisa assassina e genocida que aconteceu com você. E, aliás, muitos do seu povo mataram muitos israelenses. E é melhor você olhar para isso também, porque muitos dos israelenses que foram mortos na incursão de outubro de 2023 foram mortos por forças israelenses atirando indiscriminadamente em pessoas que haviam sido feitas prisioneiras. Então, não era uma situação simples. Nós não sabemos todos os detalhes, mas sabemos alguns deles, e sabemos que as forças de defesa de Israel tiveram um papel significativo na morte de cidadãos israelenses, além do Hamas. Ninguém está falando sobre isso. In addition to Hamas. Nobody's talking about that. So this is all part of the Então, tudo isso faz parte dessa campanha de desinformação, uma tentativa de pegar essas políticas incrivelmente brutais do atual governo israelense e culpar todo o resto por isso. E isso não me convence, nem a muitos outros americanos que estão observando a situação. Algo precisa ser feito. Infelizmente vai levar tempo, mas espero que aconteça. Vamos ver. Mas muitas mortes lamentáveis, que não deveriam acontecer e não deveriam ter acontecido, nem continuar até essa situação seja controlada. Netanyahu precisa ser visto, em termos de seu comportamento, como muito semelhante a um Hitler. E estou dizendo. in this I want to be clear about what I'm saying here. So when people react to what I'm saying, I want to be. Então, quando as pessoas reagem ao que estou dizendo, quero deixar muito claro o que quero dizer aqui. Hitler não demonstrou nenhuma consideração pelo bem-estar do povo alemão. Ele assassinou alemães tanto quanto qualquer outra pessoa. Foi ele quem causou a catástrofe na Alemanha. Ele foi ajudado por muitas pessoas, assim como Netanyahu está sendo ajudado por muitas pessoas. Mas o julgamento moral sobre como Hitler se comportou e quem ele era se aplica igualmente a Netanyahu e a Adolf Hitler, sem dúvida alguma. E se alguém quiser debater isso comigo, fico feliz em ter essa discussão. Não estou simplesmente chamando de um nome. Estou falando sobre comportamento moral e sobre sua lealdade ao próprio povo. Ele demonstrou não se importar com o bem-estar do próprio povo e do próprio Estado. E alguém em Israel deveria fazer algo a respeito. Somebody in Israel should do something about it.